E no decorrer desse mês, nós colocamos a nossa atenção, o nosso coração, no nosso relacionamento com o Senhor, buscando adorá-lo, visando abrir a nossa mente, nosso entendimento, para nos aprofundarmos na adoração ao Senhor. Eu iniciei essa série de mensagens falando acerca da adoração em espírito e em verdade. Depois, pastor Tiago, ele trouxe uma expansão da ideia, focando na adoração como um estilo de vida, visando trazer a nós o conceito de adorá-lo onde quer que nós estejamos, não apenas no templo, na igreja. Depois a irmã Júlia trouxe uma ministração acerca da adoração que transforma. A irmã Tamires, domingo passado, ela trouxe uma palavra acerca da centralidade de Jesus Cristo na nossa adoração. Convidamos nosso irmão William Leão de Arcos, que esteve conosco na terça-feira, e sem conhecer a nossa temática acerca da adoração, ele trouxe o mesmo tema, adoração como estilo de vida, nos dando uma outra visão, um outro ângulo acerca da adoração a partir das suas experiências. E hoje, ao encerrarmos esse ciclo de ministrações sobre chamados para adorar, nós vamos focar na ressurreição de Jesus. Afinal, é Páscoa. E nós compreendemos a Páscoa cristã como a libertação. A libertação que é proposta a todo ser humano, na aceitação do relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa. E eu gostaria de trazer a vocês, por cerca de 30 minutinhos, não mais que isso. Obrigado. Alguns pontos que eu acho importante. Você quer controlar daí? Deixa comigo? Melhor. Eu tenho apenas 4 pontos para tratar com vocês. Não está funcionando? Aqui, ó. Glórias a Deus. Queridos, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é um pilar, um fundamento da nossa fé. É uma coluna que sustenta a nossa crença em Jesus Cristo como Salvador. Quando eu peço a você que abra a sua Bíblia, vamos começar por Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Qual que é o impacto da ressurreição de Jesus Cristo na nossa adoração?
celebramos anualmente na esteira do catolicismo a Páscoa. Colocamos o cordeirinho para brigar com o coelhinho numa luta desigual. Eu tinha que falar isso, né, pastor Tiago? E temos na igreja do Senhor, normalmente trazemos algo relacionado a essa data, porque é cultural. Não é algo que se limita às paredes da igreja, mas é algo que alcança toda a população. E nós sabemos que o entendimento equivocado, ele alcança mais fácil e mais pessoas acerca do que seja o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas eu quero me concentrar aqui apenas em 4 pontos, relacionando a ressurreição de Jesus com a adoração que nós devemos a Ele. Porque muitas vezes temos dificuldade em nos relacionar com o Senhor no ambiente de adoração, porque somos atraídos a Deus muitas vezes com a ideia de receber benefícios ou de servi-lo. E em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, foi inclusive versículo básico para uma das ministrações, diz que Deus exaltou soberanamente a Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E este é o primeiro ponto. Ao olharmos para a ressurreição de Jesus Cristo, nós compreendemos que não há registro ao longo da história que nenhuma outra pessoa foi capaz de ressuscitar dos mortos. Jesus, ele trouxe a vida, Lázaro, trouxe a vida, o filho da viúva de Naim, mas eles morreram posteriormente. E Jesus Cristo, ele ressurgiu dos mortos, nesse processo em que ele se apresentou aos homens, à humanidade, ao nascer, obviamente, e no cumprimento do seu ministério, aos 30 anos, Jesus, ele transmitiu a verdade do Evangelho, ele se apresentou e apresentou o Pai aos homens. Porque até então, a pessoa de Deus era nitidamente como Senhor. E Jesus, ele trouxe uma intimidade a partir das suas palavras acerca do seu relacionamento com Deus como Pai. Mas o próprio Jesus Cristo, ele é chamado aqui por Paulo de Senhor. Jesus é o Senhor. E em verdade, é impossível adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, se não tivermos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. E ter Jesus como Senhor envolve sim a nossa linguagem. Devemos comunicar a nós mesmos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, e que as medalhas que nós colocamos no peito não são exatamente méritos nossos, mas é graça de Deus, é presente de Deus, é dom de Deus, é ação de Deus em nossa vida. Jesus Cristo, ele é o Senhor, e a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio sobre tudo que há pertence ao Senhor.
E isto é uma verdade que todos nós precisamos assumir em nossa mente e coração. Precisamos sentir a presença de Deus como Senhor da nossa vida. E ao fazermos isso, teremos facilidade para expressar ao Senhor a nossa adoração. Ou seja, o reconhecimento da santidade de Deus, da soberania de Deus, o reconhecimento de quem Deus é. E ao reconhecer quem Deus é, nós nos prostramos diante dele, colocando a nossa vida em suas mãos, colocando-nos debaixo da sua potente mão. Na verdade, não com a intenção de sermos exaltados no devido tempo, porque isso é algo de Deus para a nossa vida, de acordo com a santa, poderosa vontade dele, para cada um de nós. Adorar ao Senhor, isso é algo que não pode, isso ficou bem enfatizado aqui na igreja nesses dias, está restrito ao salão, ao templo. Mas isso é algo que tem que ser realizado em nossos corações, em nossas mentes e em nossas línguas. Se adorarmos ao Senhor aqui em espírito e em verdade, se fizermos da adoração um estilo de vida, certamente nós louvaremos ao Senhor e engrandeceremos o seu nome, adorando também nos céus. Amados, reconhecer Jesus e o fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos é uma prova irrefutável da divindade do Senhor Jesus. Não existe ninguém que tenha uma experiência semelhante. Obviamente que não. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito Santo. E o reconhecimento da divindade de Jesus é um forte e grande motivo para que nós possamos nos prostrar diante dele, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive as nossas vidas. E aí sim, estaremos celebrando dignamente ao Senhor, honrando ao Senhor com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos. Um outro ponto importante que eu gostaria de destacar com você é que a nossa fé, ela é fundamentada na ressurreição de Jesus. Paulo disse que se Cristo não ressuscitou dos mortos, então a nossa fé é vã e estamos perdidos em nossos pecados. Esse questionamento do apóstolo Paulo, ele é extremamente válido, porque o ápice da obra do Senhor está na sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, o seu retorno aos céus. Mas sabemos nós que Jesus não retornou aos céus exatamente tal como veio, porque agora ele era 100% Deus e 100% homem. E Jesus Cristo, como primogênito dos mortos, como primogênito de Deus, ele abriu as portas para que nós pudéssemos subir aos céus no devido tempo. Ora, Jesus Cristo, no último ano do seu ministério terreno, ele começou a ensinar os discípulos acerca dos acontecimentos que viriam. E a palavra do Senhor nos diz que
ele começou a dizer que importava que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, pelos anciãos, e que fosse morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. E houve uma passagem amplamente conhecida, e está registrado por João no capítulo 2, em que o Senhor Jesus, o zelo pela casa do Senhor o consome. E ele pega um chicote e começa a derrubar as mesas, dizendo que, para que não se faça comércio da casa do Pai. E então os fariseus dizem-nos com que poder você tem para fazer essas coisas, com que autoridade você vem e faz essas coisas. E Jesus diz: derrubem esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Certamente houve pessoas que, ele está louco, debocharam de Jesus, possivelmente. Esse templo gastou-se 46 anos para ser construído, e você o reconstruirá em 3 dias. Mas o próprio texto diz que ele falava acerca do templo do seu corpo. E posteriormente, o próprio João já diz que os discípulos reconheceram essa fala e compreenderam e creram, porque na sua ressurreição ele estava confirmando essas palavras. Amados, fazendo uma comparação aqui, uma pequena analogia, Jesus Cristo, ele se tornou o templo da nossa adoração. Jesus Cristo, ele é o ponto de encontro entre Deus e a humanidade. É em Jesus Cristo que nós adoramos ao Senhor. Adorar a Jesus Cristo, adorar o Pai, estar em intimidade com o Senhor. A fundamentação da nossa fé está na pessoa de Cristo Jesus, e a sua ressurreição é um dos grandes eventos dentro desse processo de Cristo Jesus para se apresentar aos homens como o nosso Salvador. Um terceiro ponto: consequentemente, o nosso relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo vai nos levar, vai nos conduzir às mudanças necessárias. Porque quando olhamos para nós mesmos diante de Deus, precisamos fazê-lo com sinceridade em nosso coração. E certamente, a exemplo daquilo que a irmã Rose trouxe a nós no monólogo, porventura começamos nós a louvar-nos a nós mesmos, porque qualquer tipo de ascensão enche o nosso coração de vaidades, de orgulhos. E se não estivermos com a nossa atenção e o nosso coração em Deus, facilmente nós nos perdemos. E todas as coisas podem nos carregar para longe de Deus. As nossas circunstâncias, elas precisam estar debaixo da orientação do Senhor.
para que nós possamos conduzir as nossas vidas de maneira agradável a Deus. O tempo que nós aqui temos sobre a terra, não sabemos a quantia de dias que ainda está reservada a cada um de nós. E que esperança existe para o incrédulo, para o ateu, para o descrente, se a própria vida dessas pessoas já são carregadas de pesos, de fardos, que eles mal podem suportar? Não há uma perspectiva que seja eterna, como a que nós possuímos. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos mostrando que nós estamos crendo na obra que foi consumada por Jesus, através da cruz, morte, ressurreição, ascensão aos céus. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus, e cremos que, por meio de Jesus Cristo, nós recebemos o Seu Espírito, e na ação do Seu Espírito Santo em nós, nós somos conduzidos de maneira que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Mas devemos conservar em nós aquilo que o Senhor Deus nos deu, e afastarmos daquilo que não procede de Deus, se entendermos que nós fomos justificados por Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício de salvação, e fomos reconciliados por Ele, e somos santificados pelo seu Espírito, e conservarmos em nossa mente e coração esse propósito de estarmos fundamentados na palavra de Deus, fazendo dela o nosso guia, a nossa regra, a nossa orientação, certamente seremos conduzidos pelo Senhor. Somos chamados para transformar a nossa vida a partir do ensino que nos é dado pelo Senhor. E como isso acontece? Em Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo vai nos dizer: rogo-vos, porém, irmãos, que, pela compaixão de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, é o culto com entendimento. Nós nos oferecermos a Deus, de maneira que a nossa compreensão, o nosso entendimento esteja centrado na pessoa de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e alinhados com Jesus, através da renovação da nossa mente. E é essa renovação da mente que a Escritura nos propõe, na exata medida em que nós lemos, que nós ouvimos, que nós meditamos, que nós estudamos, que nós contemplamos a palavra de Deus, nós somos transformados. E essa transformação, ela vem a nós de glória em glória. E é dessa forma que nós vamos experimentar, de acordo com o próprio texto, quão boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Este é o caminho que nos é proposto pelo Senhor. O amor de Deus é mais forte do que a morte. Diante da morte,
quando nós somos confrontados com a ideia da morte por causa de alguém conhecido, e algumas vezes familiares ou amigos, pessoas próximas, a tristeza natural da perda, isto é compreensível, mas, e sabemos nós que, de alguma maneira, cedo ou tarde, com exceção do arrebatamento da igreja, chegará a nossa vez. E sem essa viva esperança em Jesus Cristo, de passarmos a eternidade em Deus, o que vai estar, o que restará para aqueles que não creem? E mesmo nós que estamos na igreja do Senhor, devemos ter a consciência de abandonarmos as situações de pecado, não nos acostumarmos com modos de vida que ferem o nosso relacionamento com o Senhor. O relógio está passando, como nos mostrou o monólogo. E o tempo que temos é um tempo de conserto na presença de Deus. Uma vez que recebemos a palavra do Senhor, quando olhamos para a ressurreição de Jesus, nós precisamos sentir a viva esperança para o futuro, mas entendermos que também é para hoje, é para agora, é para o nosso dia a dia, porque estamos vivos, e se estamos vivos em Cristo Jesus, vivemos em Cristo e para Cristo. E como igreja, não podemos nos satisfazer com a ideia de um culto ao Senhor, e este culto seja a nossa única expressão de relacionamento com Deus. Temos que nos abrir para o Senhor. E essa abertura de mente e coração, ela precisa ser algo que nos faça tirar para fora. Porque o Senhor, Ele já tem conhecimento do que somos, do que pensamos, do que sentimos, do que fizemos. Nada está encoberto ao nosso Deus. Mas se não tivermos um desejo ardente de nos voltarmos para Deus, nos acostumamos com a rotina pecaminosa do nosso dia a dia, nos acostumamos com a mentira, com enganos, e enquanto isso estiver presente nas nossas vidas, enquanto não nos humilharmos na presença de Deus, seja de forma coletiva como igreja, seja individualmente na solidão, não teremos liberdade para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Todos nós somos pecadores. Temos áreas da nossa vida que são como, pode-se dizer, o calcanhar de Aquiles. Seja finanças, seja sexualidade, seja o descontrole no uso da língua,
ou qualquer outra forma de comportamento que é desaprovado por Deus. Existem situações de pecado que estão arraigados em nossa condição natural. E essa natureza que está em nós. Mas como lutar contra a natureza? Submetendo-se ao senhorio de Jesus, acima de qualquer coisa, de qualquer situação ou de qualquer pessoa. Porque se dizemos, Jesus é o Senhor, você já sentiu o poder dessa expressão? Jesus é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Às vezes, quando eu digo isso para mim mesmo, no silêncio da minha mente, eu fico buscando o sentido desse senhorio de Jesus, de que me faz servo de Deus e eu me sinto completamente incompetente, e me sinto indigno, mesmo estando no altar, e sinto a necessidade de me doar mais, e sinto muitas vezes que fico preso a algumas questões que estão alojadas na minha mente. Isso faz parte do meu processo. E não se assuste com isso. Você também deveria estar se sentindo assim de alguma maneira. Porque o fato de sentir isso, na verdade, não é um retrocesso, ao contrário, é um avanço. Porque se não nos humilharmos perante o Senhor, se não reconhecermos quem nós realmente somos, se não assumirmos a nossa culpa diante do Senhor, como seremos purificados pelo Senhor? Se não nos rendermos a Ele verdadeiramente. Não é uma questão de moral, não é uma questão de não cometer pecados públicos, é uma questão de ter afinidade com o Espírito Santo de Deus, de poder estar livre para ser usado por Deus, de acordo com a vontade dEle. É isso que Ele espera, é isso que Ele busca em nós, não apenas em mim, mas eu creio que Ele busca isso em cada um de nós. Mas nós trabalhamos para o Senhor, sim. Cristo, Ele foi feito as primícias do Senhor. Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias daqueles que dormem. Vamos um dia estar com o Senhor. Nós o recebemos como Senhor e Salvador, não por algo que nós tivéssemos, mas por causa da sua imensa bondade para conosco. E isto é o fato de que o Senhor olhou para você. Isso é o que você tem de melhor, o fato de ser alvo do olhar de Deus, do amor de Deus. O Senhor ama você, assim como me ama. Não por algo que nós fizemos ou venhamos a fazer. Servir ao Senhor é nada mais do que uma gratidão, uma espécie de entrega ao Senhor em reconhecimento àquilo que Ele fez em nossas vidas. E a dificuldade de muitas pessoas em sentir-se salvo está justamente no fato de não ter liberdade para se entregar a Deus conforme a sua alma sente que precisa fazer. Jesus Cristo, estou encerrando. O fato de Jesus ter ressuscitado entre os mortos é como Ele antecipa, e a nossa adoração confirma isso. Quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos em intimidade com Deus, e essa relação com o Senhor anuncia a nossa própria ressurreição.
Ou seja, se morrermos antes da volta de Jesus, a nossa fé é que estaremos para sempre com o Senhor. Se não for dessa maneira, se não tivermos essa convicção no Senhor, certamente ainda não somos salvos. Porque aquele que está em Deus sabe que está em Deus. Quem está em Cristo sabe que está em Cristo. E não basta reconhecer as nossas falhas para nós mesmos ou para as pessoas que nos cercam. Não basta dizer que a vida é assim mesmo, que nós somos falhos, que erro, mas todo mundo erra. Porque o chamado ele é personalizado, ele é individual. E se você não se comunica com Deus na intimidade do seu coração e da sua mente, você ainda não respondeu o chamado. Você foi chamado para adorar ao Senhor. E há uma viva esperança que se fundamenta na ressurreição de Jesus. Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso favor. Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados. E nós devemos reconhecer isso. Porque adorar ao Senhor é declararmos a nossa fé nele. Adorar ao Senhor Deus é um ato de esperança na nossa ressurreição ou no arrebatamento. Queridos, nós vivemos a vida eterna desde já. Nós já vivemos a vida eterna. Ela começa aqui. A eternidade em Deus, depois da passagem, depende da sua intimidade com o Senhor. Depende da sua relação com Deus. Por isso, adora o Senhor. Adora o Senhor em espírito e em verdade. Faça da adoração a sua forma de viver em Deus. Exalte Deus através da sua vida. Glorifica o Senhor com seus lábios, sim, mas mais que isso. Glorifica o Senhor através do que você é, através do que Deus está fazendo em você, em nome de Jesus. Amém? O Senhor abençoe. Fica de pé. Pai querido, pode chamar as crianças. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradeço, Pai, por essas palavras ao longo desse mês. Te agradeço pelas experiências que o Senhor nos proporcionou. Invocamos a Ti, Deus, e pedimos ao Senhor que amplie a nossa compreensão acerca da eternidade no Senhor. Acerca da palavra, Pai, que ela seja viva e eficaz, que ela possa ser poderosa nos seus efeitos em nossa vida, que o poder do Senhor opere em nós, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós queremos, Deus, andar nos seus caminhos, crescer na sua vontade. Usa, Deus, a sua igreja, realiza a sua obra, Pai, em nós. Ensina-nos, ó Deus, a te adorar em espírito e em verdade, como igreja do Senhor. Ensina-nos, Deus, a viver a palavra segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Amém. Você pode saudar Jesus na sua vida, na vida da igreja, em nome dele, para a glória dele.